Tem dúvidas sobre a revisão? Será que é necessário? E a leitura crítica, a leitura sensível, sempre são necessárias? Vamos refletir juntos? Uma das coisas que eu considero fundamental num livro é a sua escrita. Gostar ou não gostar é muito pessoal. Eu posso gostar de um livro que você não goste, de uma história que você não goste e vice-versa. Mas se o livro tiver mal escrito, tiver lacunas, os personagens não estiverem bem definidos, se tiver erro de português, erros de concordância, trechos sem conexão, a chance de nem eu, nem você, nem ninguém gostar é muito maior. Eu poderia dizer que quando você publica por editora, eles tomam esse cuidado, mas escuto algumas histórias em que isso nem sempre é verdade. Existem algumas editoras que você paga e eles publicam qualquer coisa, sem nem olhar. Então, fique de olho. Quando falamos de uma publicação independente, aí mais do que nunca a responsabilidade é do autor. Eu vim compartilhar a minha experiência, contar o que deu certo e o que eu faria diferente. Passo 1. Revisão do autor. Assim que eu acabei de escrever o meu primeiro livro, eu fiz a sua revisão. Por quê? 2 motivos. Primeiro, eu acredito que quando você escreve, você tem que focar na escrita e não ficar se preocupando com correções, se a frase está realmente bem feita ou não. Isso pode ser feito num segundo momento. Ao fazer sua primeira revisão, você vai perceber não só erros de português, como algumas coisas que ficaram desconexas, alguma informação que você queria pôr e acabou não colocando, alguma informação que não está no lugar certo, que você queria dizer só lá no final e de repente você já contou antecipadamente, aí você arranca de lá. Não dá para você escrever um livro e achar que ele já está pronto. Essa revisão do autor é muito importante. O segundo motivo é que eu ia mandar o meu livro para alguns leitores betas. E eu não queria que eles recebessem um livro muito mal escrito, um livro cheio de erros de português. Então, eu teria vergonha. Então, antes de mais nada, eu fiz minha revisão para poder entregar um bom produto para eles. O importante é que eu faço essa revisão depois de deixar o texto dormir. O que é isso? Eu termino de escrever e eu tenho que dar pelo menos alguns dias, uns 3 dias entre o fim da escrita e o começo da revisão, para eu esquecer de alguma forma o que eu fiz e então começar a corrigir. Faz isso e você vai ficar espantado com as melhorias que você vai encontrar para fazer no seu próprio livro. Passo 2. As leituras beta. No meu caso, eu pedi para 3 pessoas de perfis diferentes para lerem e me darem feedback. Foi bom demais. Elas me deram feedbacks não só em relação ao português, como em relação à melhoria no texto, alguma coisa que eu não tinha contado e que eu poderia contar de uma forma melhor, alguma coisa que eu poderia detalhar melhor. Foi bem legal. Eu acho que a qualidade do meu livro, depois que eu apliquei essas sugestões, ficou muito melhor. Aqui é importante confiar nas pessoas para quem você está entregando essa leitura. Se você puder conhecê-las antes, melhor. Porque você tem que estar receptivo ao feedback delas para poder melhorar. Se você não aceitar esses feedbacks, a chance de não ter melhoria é grande, né? E assim, é claro que o livro é seu, a decisão é sua do que vai ou não mudar. Eu também tive alguns comentários que tá bom, é só comentário e eu segui da forma que eu quis. Mas é importante essa confiança, é importante estar aberto a ouvir, entender, perguntar se você não entendeu o que a pessoa quis dizer com algum comentário, né? É isso que vai fazer esse trabalho em equipe, sabe? Que vai fazer o seu livro ficar melhor. Passo 3, a leitura crítica. Eu não fiz a leitura crítica. Como autora independente, eu tinha que fazer algumas escolhas e optei por não fazer. O que é a leitura crítica? Alguém vai ler o seu livro, aí já não alguém, um amigo ou alguém que está lendo só por ler, vai ler e analisar seu livro do ponto de vista técnico. Numa leitura crítica podem ser avaliados o tema, a construção de personagens, a escolha do narrador, o enredo, o ritmo,
se há pontos que ficaram em aberto, se o que você está dizendo que vai entregar, você realmente entrega. Eles também costumam apontar pontos fortes e pontos de melhoria. É uma opinião especializada que pode sim dar um up no seu livro. Eu espero muito no próximo poder fazer. E aí eu conto para vocês já com experiência. Se você tiver condições, contrate, nunca é demais. Passo 4, leitura sensível. Eu também não fiz a leitura sensível. E aí é porque o meu livro ele não tinha nenhum tema polêmico, nada que pudesse ser ofensivo para algum público específico, ou mesmo algo relacionado a situações históricas traumáticas. Por isso, eu optei por não fazer. Aqui, eu acho que a decisão é um pouco diferente. Se você acha que seu livro pode ter temas que podem ser mal interpretados por algum tipo de público, é importante fazer sim, para que o seu livro não seja cancelado. Essa leitura não deixa de ser uma leitura crítica, porém ela tem um foco específico. Ela vai apontar como você pode melhorar seu texto para não ofender nenhum grupo, não minimizar a dor de alguma classe ou até mesmo para evitar gatilhos para situações indesejadas. Veja bem, não é censura. Você, como autor, vai também ter o direito a escolher se você quer ou não mudar aquilo no seu livro. É apenas uma opinião que você vai poder avaliar. Passo 5, a revisão. Essa eu fiz. Esse ponto, para mim, é o mais importante. A revisão de um bom profissional. Infelizmente, com a facilidade de publicar livros, encontramos vários com erros de português, de concordância ou de pontuação. Não é legal ler livro assim. Alguns autores estão optando por fazer a revisão por IA. Eu não fiz por IA, então eu não consigo dizer se essa revisão é boa ou não. Eu fiz a revisão com uma pessoa especializada, uma pessoa formada, uma pessoa que realmente tinha conhecimento para opinar e para apontar as correções do meu livro. Agora, se você é um autor e não tem condições de contratar alguém assim, eu acho que melhor fazer com IA do que não fazer. Se é bom, eu não sei dizer, depois você me conta, tá? E aqui eu preciso dar mais um alerta. Se você quer que o revisor faça um trabalho de qualidade, comece enviando um material de qualidade para ele, não um rascunho. Por isso que as fases anteriores são tão importantes também. Se você entregar um material muito ruim, a chance de algo passar é muito grande. E não é isso que você quer, certo? Eu já li livros de autores, pessoas que eu gosto muito e que a história é uma graça, mas que infelizmente o texto não está muito legal. São livros que eu não tenho como indicar a leitura, sabe? E é uma pena, porque, como eu disse, tem histórias que são boas e que essas pessoas poderiam alcançar um público muito maior e vão acabar não alcançando. Porque a gente que começa, quando você começa como autor independente, você depende muito do boca a boca. Alguém tem que ler, tem que gostar, tem que indicar para o outro, que vai ler, que vai gostar, que vai indicar por outro, e só assim você vai crescer. Bom, essa foi a minha experiência. E você, o que você acha sobre essas etapas que acontecem entre a escrita e a publicação? Quer compartilhar alguma experiência? Do que você não abre mão? Conta pra gente. Se vocês quiserem que eu grave algum outro assunto específico, é só pedir. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima!